Estamos de volta com o seu jornal. Eleitores de todo o Brasil foram ontem às urnas para exercer o papel de cidadão. E neste ano houve um crescimento da participação de eleitores jovens, felizmente. Segundo o professor de Sociologia, Rodrigo Extramanho, o crescimento é fruto do interesse e do engajamento dos jovens na política. Confira na reportagem de Carlos Carlos. O Brasil tem apresentado, na minha opinião, resultados bastante satisfatórios no que diz respeito à participação do jovem, tanto como candidato, mas principalmente como eleitor. O jovem ainda tem uma desconfiança muito grande da política, dos processos, né? Vê com bastante desconfiança o papel dos legisladores e dos chefes do executivo, mas eu acredito que isso vem melhorando, né? Os próprios resultados, a própria participação do jovem nas urnas vem mostrando isso. No caso daquele jovem que se coloca como candidato, né, é representar a demanda de algum grupo. Naturalmente, a gente espera que sejam propostas mais progressivas, com cara própria, né, que correspondam a demandas, vamos dizer, atuais, demandas quentes, né, demandas que são jovens também. Efervescentes. Se os jovens estão mais politizados, imagine uma jovem que atua na fábrica, diretamente. Ela fala na mesma linguagem dos jovens trabalhadores. Está aqui, nesta edição especial do seu jornal, Rebeca Azevedo, da Comissão de Fábrica da Mercedes-Benz. Boa noite, Rebeca. Prazer te receber, viu? Obrigada. Com certeza, muito obrigado. E a gente tem acompanhado seus vídeos aqui no seu jornal já há algum tempo. Você participa do coletivo de juventude do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Como é que é essa situação de você engajada no movimento político partidário? Olha, Ribeiro, na verdade, o nosso trabalho ele começa no chão de fábrica, aonde hoje tem a maior parte são jovens dos trabalhadores. Então, o nosso trabalho de formiguinha começa lá, né? E aí a gente começa a tentar trazer o jovem para junto da gente, passando qual que é a situação que a gente vive, colocando ele como sujeito realmente dos acontecimentos, ele é sujeito, né, de transformação da sociedade. Então ele tem que ter esse envolvimento na questão política, na questão da sociedade, em todos os fóruns. Rebeca, a gente tem ouvido e até vivido de um bom tempo para cá, sou muito mais velho que você e vi isso até na minha própria juventude, de que o jovem é muito desconfiado. Né? Ele não crê muito no político, ele acha que todo político tem a mesma maneira de ser. Como é que você trabalha com isso? Qual é a dificuldade que você tem de conversar com o jovem sobre política? Olha, a gente tem encontrado bastante dificuldade, principalmente eu posso ter como base nessas eleições que a gente vem trabalhando bastante, que a juventude vem atuando bastante, e que o jovem, ele recusa já de cara. Quando a gente já vai entregar um panfleto para ele, é política, eu não quero. Ele já tem a frase feita. Ele já tem a frase feita, eu já tá te vendo com o folheto na mão, já desvia, mesmo já tendo essa identificação que você também é um jovem ali. Verdade. Né? Mas a gente tem tentado se aproximar mais, estar nos locais aonde o jovem está, é no teatro, é no shopping, é na comunidade, seja aonde for, a gente tem tentado se aproximar do jovem e mostrar para ele que as coisas podem ser diferentes. O que é que você fala para esse jovem? Como é que você atrai ele para o seu lado, para que ele pense numa política partidária, né? Uma política que governa um país? Olha, chegar no jovem hoje, de imediato, já falando de política, isso a gente já chegou à conclusão que isso pode ser, na verdade, pode repelir o jovem. Entendi. Então, a gente pode fazer o efeito contrário. Então, por isso que é importante a gente começar a estar aonde o jovem está ali no cotidiano dele, aonde ele tem o costume de estar no convívio, que a partir de uma amizade, a partir de alguns interesses, a gente consegue inserir a questão política. Porque simplesmente chegar e já empurrar a política para ele já se recusa, ele já se fecha e ele não quer saber. Então... Para fechar com você, Rebeca, você está satisfeita com a participação do jovem no Brasil, de uma forma geral? Brasília recentemente divulgou uma pesquisa de que o jovem votante, aquele que vai à urna, aumentou o número, né? Para você, como pessoa, inclusive tecnóloga em marketing, né? Você está satisfeita com a atuação do jovem dentro da interação do movimento político brasileiro nos dias de hoje ou não? Eu diria que, assim, aumentou um pouco a satisfação, mas eu acho que a gente tem muito a avançar ainda.
né? A gente começa, eu posso tomar como base na região, no município que eu moro, Santo André, que a gente tinha uma participação da juventude de menos de 15%. No final já das pesquisas, um pouco das eleições, a gente já tinha ultrapassado os 40% da movimentação em relação à juventude. Então, o jovem ele tem começado a despertar um pouco mais e se preocupado mais. Isso já é um avanço, mas a gente ainda tem muito a contribuir, porque a juventude de hoje, né, é o adulto do futuro, então a gente tem que participar. Muito obrigado, Rebeca, pela sua participação aqui no seu jornal. Uma boa noite para você. Para você também. Legal. Trabalhadores da agricultura sustentável entregaram aos candidatos à Prefeitura de São Paulo uma plataforma para fortalecer a produção de orgânicos da capital paulista. A cidade de São Paulo não tem só concreto e os agricultores querem condições melhores de trabalho. O Instituto 5 Elementos e mais 12 entidades criaram um plano de fortalecimento da agricultura orgânica em São Paulo. Hoje, a maioria dos agricultores não tem acesso ao financiamento porque eles não têm regularização fundiária. O que significa que a plataforma está exigindo que a gente possibilite assessoria jurídica para os agricultores, para que eles consigam a regularização fundiária e aí consigam obter linhas de crédito para financiar as ações em suas propriedades. O plano pede apoio à produção, educação e comunicação e infraestrutura na cidade. Candidatos a prefeito em São Paulo e vereadores receberam o plano para se comprometer com políticas para o pequeno agricultor. Explicar para as pessoas que consomem que o preço do que ele está pagando, ele não está pagando só pelo alimento, ele está pagando pelo cuidado, de cuidar do solo, da terra, do ar, da água, né? Porque a agricultura convencional hoje só destrói o ambiente. E nós estamos aqui no estúdio com Thalita Galli. Boa noite, Thalita, tudo bem? Boa noite, tudo bom. Prazer te receber, viu? A Thalita, por sinal, fez essa reportagem que acabamos de ver. E com o Antônio Rodrigues Sodré. Boa noite, senhor Antônio. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Muito bem. O senhor Antônio é um pequeno agricultor familiar orgânico da região de Parelheiros, na zona sul de São Paulo. Queria que a Thalita começasse a conversa com o senhor, porque ela teve mais proximidade contigo, vivenciou o teu dia a dia. Pois não, Thalita? Essa plataforma que vocês entregaram pedindo maior apoio para a agricultura orgânica e agricultura familiar. Por que você acha, Antônio, que é tão importante a agricultura familiar aqui em São Paulo e orgânica? Primeiro porque nós estamos tirando o veneno da mesa do paulistano, do paulista, de todos, né? Entendeu? Então é muito importante a gente evitar esse negócio de agrotóxico, venenos, essas coisas, isso nunca foi. Eu sempre gostei de trabalhar com orgânico, né? Desde o Paraná e tal, e aqui eu estou dando a continuidade nisso aí, como você é testemunha e viu. A minha roça é simples, né? Mas estamos aí. A nossa meta é só orgânico, só produzir orgânico e esquecer o convencional, né? Porque o convencional, o que acontece? Ele vai destruindo a terra, ele vai acabando com uma série de coisas, até com os bichinhos lá da terra que nos, né, ajudam. O agrotóxico acaba com isso. Hoje você substitui o quê? Por o quê o agrotóxico? Nós fazemos tudo natural. Tá? Nós temos, inclusive, né, lá nos 5 Elementos, amanhã eu tenho aula o dia inteiro. Então nós estamos fazendo tudo agora mais à base de plantas mesmo, você entendeu? Da própria planta você está extraindo algo que é contra aquele inseto que vem, né, estragar e tal, essa coisa. Então tem uma série de coisas, inclusive a urina da vaca, o leite, né, também é muito interessante. Então nós temos as fórmulas dos preparados, né, para combater algumas pragas que antes só era através de veneno e tal, essa coisa. Hoje a gente elimina com a maior simplicidade sem colocar veneno. O que você acha que falta para essa agricultura familiar se desenvolver na cidade de São Paulo? Falta um incentivo do governo. Nós precisamos desse incentivo, porque nem todos nós temos condição, né, de ter um trator, de ter os implementos necessários para que a gente possa produzir mais, entendeu? E com mais eficiência, né? Ter uma produção condizente com aquele trabalho que a gente tem, que estamos esforçando muito para chegarmos lá. É isso, nós precisamos, senhores que foram lá, né? Mandaram representantes lá no Centro Paulos, né?
antes do primeiro turno das eleições, nós pedimos que nos ajude e cumpra, né, o que está dentro daquela proposta que vocês assinaram. Antônio, você está na contramão, né? Porque você está fazendo o desenvolvimento de uma agricultura sem o agrotóxico. A maioria faz exatamente o contrário. O que é que você vê de possibilidade de que o que você está fazendo seja uma realidade a partir de agora? O que é que falta para que isso vire uma realidade no Brasil? Vamos localizar um pouco mais em São Paulo. O que é que falta para São Paulo se tornar uma cidade que se desenvolva com a geração de alimentos sem o agrotóxico? Nós precisamos de um acompanhamento técnico, né, de parte dos governantes, né, e orientação, né, orientar o pessoal, esclarecer que aquilo não deve ser, como é que se diz, não devemos usar o agrotóxico e que a gente consegue produzir sem o agrotóxico a mesma coisa que a gente produz com ele, tá? Entendeu? Usando os métodos naturais, tá? Digamos assim. Agora isso, é claro, tudo precisa uma conscientização. Eu, por exemplo, já trabalho isso há alguns anos, né? Desde o Paraná e tal. Eu não sou fã de veneno. Eu sou contra. Eu quero que chegue aqui na mesa, eu não sei se falaria paulistano ou paulistas, um alimento sadio, saudável, né? Como eu tenho no meu rancho. Muito obrigado, Antônio, pela sua presença. Não seja por isso. Pelo trabalho excelente que ela tem feito aqui na TVT e mostrou agora a vida de um agricultor que não usa agrotóxico e vai trazer alimento bom para todos nós. Tomara que não haja muitos empecilhos para que a gente possa ter esse produto de qualidade. Boa noite para você, muito obrigado. Boa noite, não seja por isso. Eu estou à disposição quando você e o senhor precisarem. Eu estou lá no meu rancho, de portas e braços abertos. Está fechado. Boa noite para você, Thalita. Obrigado. Boa noite, viu? Obrigado. Tchau, tchau. Durante a caminhada no centro de São Bernardo do Campo, o ex-presidente Lula também ressaltou que bons projetos, como esse, por exemplo, vão garantir recursos federais para as cidades. Acompanhe. Eu, na presidência, aprendi uma coisa. Quando um prefeito tem um bom projeto, dificilmente faltará dinheiro para esse projeto. O projeto é quase que uma coisa sagrada para um prefeito conseguir a ajuda do governo federal. A cidade de São Paulo está tendo a eleição mais disputada do país. Celso Russomano, do PRB, despencou nas pesquisas e foi surpreendido por José Serra, do PSDB, e Fernando Haddad, do PT. José Serra obteve 30,75% dos votos válidos, contra 28,98% de Fernando Haddad. No segundo turno, o petista pretende discutir debates de ideias. Já José Serra preferiu atacar o Haddad ao dizer que é preciso ter valores e que isso quase saiu de moda. Mas, com a atuação do Supremo Tribunal Federal, os valores estão voltando à moda. Os candidatos do Partido dos Trabalhadores, Fernando Haddad, ficou empatado tecnicamente com o candidato do PSDB, José Serra. Os dois disputam a Prefeitura de São Paulo em segundo turno no próximo dia 28 de outubro. Logo após saber do resultado da eleição, o candidato Fernando Haddad falou sobre os eleitores e agradeceu o apoio dado à candidatura dele. Me cabe, em primeiro lugar, agradecer imensamente o eleitor de São Paulo, a confiança depositada no nosso projeto. Nós ficamos muito tocados pela maneira carinhosa como fomos recebidos pela população de São Paulo ao longo desses 45 dias. O carinho de todos os bairros, dos moradores da cidade, a boa receptividade das nossas propostas, a consolidação de um desejo de mudança que nós representaremos dignamente no segundo turno, desejo de tempos melhores para a nossa cidade. Agradecer o meu partido e os partidos coligados, a militância desses partidos, todo o empenho que foi feito, sobretudo nessa última etapa da campanha, que expressou nas urnas esse sentimento que nos moveu durante essas semanas todas e que nos moverá pelas próximas 3 semanas. Agradecer as centenas de pessoas que elaboraram, na minha opinião, o melhor plano de governo para a cidade de São Paulo, de muitos anos. Quer dizer, esse desejo de mudança está expresso num documento que significa
uma mudança importante na gestão pública da cidade de São Paulo. O presidente nacional do PT, Rui Falcão, mostrou otimismo com as cidades que vão ter segundo turno com a participação do partido. Hoje ele fez um balanço das eleições municipais e classificou como excelente o desempenho do Partido dos Trabalhadores no primeiro turno. Excelente porque conquistamos das cidades que têm segundo turno, nós conquistamos 8 no primeiro turno, estamos disputando 22 no segundo turno. Somos o partido que teve o maior número de votos na eleição, crescemos no número de prefeitos conforme previmos e crescemos no número de vereadores, no número de vice-prefeitos também. E se nós somarmos os vice-prefeitos em chapa pura com vice-prefeitos com aliados, nós vamos estar presentes em 1.119 municípios. Junto com o PSB, nós fomos o único partido que cresceu nessas eleições. E nós estamos também bastante otimistas com a disputa do segundo turno. Já estamos em contato com os aliados potenciais. Isso é feito simultaneamente nos municípios e no nível das eleições estaduais também. E nós achamos que é bem possível que, nos lugares onde não há confronto com partidos aliados, a tendência é os aliados estarem juntos contra os partidos da oposição. Rui Falcão também está otimista com a vitória de Fernando Haddad em São Paulo e declara os motivos para isto. Primeiro que nós temos um candidato com excelentes qualidades. Segundo que nós temos um programa de governo de mudança para a cidade. E a população está cansada de 8 anos de descaso, de desmonte, de promessas não cumpridas, que se refletem na avaliação da atual administração. E a própria rejeição, a imensa rejeição que o candidato que ficou menos de 2 anos na prefeitura tenta voltar agora. Então, essas situações diferentes dos períodos anteriores é que nos leva a supor que nós podemos ter um resultado mais favorável nessa eleição. O candidato do PSDB, José Serra, também discursou após o anúncio do resultado das eleições. Nós temos que, em São Paulo, olhar o presente e o futuro ao mesmo tempo. Se dá um certo estrabismo, é um estrabismo benigno. Tem que olhar para hoje e tem que olhar para amanhã. Que cidade nós queremos? Isso tem que ser planejado. Se não se sabe para onde vai, não se chega a lugar nenhum. Quem não conhece, não sabe qual é o caminho, não chega a nenhuma parte, embora possa ficar andando o tempo inteiro. E nós sabemos, se algo eu fiz na vida pública, foi sempre saber para onde ir. Sempre ter uma meta, um objetivo e trabalhar seriamente nessa direção. Então nós queremos olhar para o futuro da cidade. Não vou entrar nos aspectos técnicos de operações urbanas, aliás, mal copiadas aí por candidatos nessa campanha, prefeito de retórica, porque não tem ideia do que se trata, mas operações urbanas, orientações do sistema de transporte, estratégia de fortalecimento dos bairros, né, do bairro amigo, do planejamento, como houve em Perus, né, do planejamento de cada bairro da cidade, coisa que custa pouco, exceto esforço e exceto mobilização da comunidade. Portanto, nós vamos olhar para esse futuro, nós vamos planejar a cidade. Confira agora a análise do comentarista de política nacional do seu jornal, Paulo Vanucchi, sobre as eleições em São Paulo. O primeiro turno na capital paulista foi muito emocionante. No dia das eleições, mesmo institutos de pesquisa que colocavam antes o Haddad muito atrás de Serra, tiveram de reconhecer que havia o empate, que nos meus comentários anteriores eu tenho insistido aqui que a situação de Serra e Haddad era de empate e era, no mínimo, estranha essa atitude de um dos institutos de pesquisa de procurar sempre colocar Serra na frente, inclusive na véspera da eleição. O resultado muito positivo também para os candidatos do PT no ABC, em São Bernardo, em outras cidades,
surpreendente em Campinas, em Osasco e outras cidades, e na capital paulista vão para o segundo turno Serra e Haddad. O desmoronamento de Russomano nas últimas semanas acabou sendo mais aproveitado por Haddad e por Chalita, que cresceu, mas não ao ponto de ir ao segundo turno. E agora a grande indagação é como será o resultado do segundo turno. Pela lógica do processo, o primeiro turno é que o eleitor escolha a sua livre preferência e no segundo turno ele procurará analisar entre esses dois qual é a opção que eu prefiro. Então a grande questão é que dois candidatos fora do segundo turno têm um bom cacife eleitoral. A Soninha vai apoiar o Serra certamente, mas o cacife é muito pequeno. Agora, o de Russomano e o de Chalita são muito expressivos. A lógica indica no sentido de que Chalita chamará ao voto em Haddad, porque na campanha já teve uma relação de muito respeito, quase uma dobradinha, pela unidade que os dois têm no apoio ao governo Dilma. Russomano, ele tem uma identidade social. O eleitor russomano era um trabalhador, alguém da periferia, alguém dos bairros mais carentes, que o resultado das urnas mostrou até em cores a periferia mais pobre de São Paulo, mais densa de trabalhadores, de operários, de gente que vive do trabalho, com dificuldade de moradia, vota em Russomano e principalmente em Haddad. Então há essa tendência, além de o PRB, partido de Russomano, ser também um partido da base de apoio de Dilma, que deve trabalhar nesse sentido agora. Forças dos dois lados. O Serra terá o apoio dos principais organismos da mídia, a Rede Globo, a Folha de São Paulo especialmente, que é um jornal abertamente serrista, o jornal Estado de São Paulo, que declarou em editorial o apoio a esse candidato, e ele vai tentar surfar no julgamento do Supremo, que, de novo, errando no seu calendário, faz decisões importantíssimas, como o caso de Genuíno Zé Dirceu, nas vésperas das eleições, influindo de uma maneira distorcida na decisão do eleitor votar. A favor de Haddad, haverá a rejeição espetacular que Serra enfrenta. Quase metade dos eleitores dizem que não votarão nele em hipótese alguma. A desaprovação popular ao governo Kassab, não estão satisfeitos com a situação do prefeito atual e é um apoiador de Serra. A ideia de renovação, que se expressou bem no apoio ao Haddad, que é uma figura nova, e, de certa medida, o próprio Russomano, que não era tão conhecido assim. O Haddad tem um bom programa, ele tem o apoio de Lula, ele tem o apoio de Dilma, e ele tem uma forte base social junto a sindicatos, movimentos sociais. Será uma eleição emocionante, dependendo de cada um desses atores jogarem melhor os seus recursos, participarem de debates, convencerem os indecisos, e o resultado de São Paulo será muito claro para definir o placar final, quem ganhou e quem perdeu as eleições de 2012. Muito obrigado, Paulo. Nesta edição especial do seu jornal, ainda temos outros assuntos que interessam a todo cidadão preocupado com o futuro de nossas cidades, de nosso país. Você vai ver daqui a pouco uma entrevista sobre a democratização da comunicação e o que os prefeitos podem fazer para que isso aconteça. A gente volta já já.